Quero louvar a Deus mais uma vez o privilégio de poder dividir a palavra do Senhor com cada um de vocês. A minha oração é que o teu ser integral, teu corpo, tua alma, teu espírito esteja voltado, ligado para isso. Quero agradecer a Deus, e não poderia deixar de fazê-lo, a vida do pastor Márcio, pastora Renata, inspirações eternas, homens, mulheres, pessoas que Deus coloca para poder ativar coisa. Agradeço ao pastor Flavinho, que delícia, foi uma delícia nosso tempo de conversa, tá? É gostoso você ver o coração de um líder. Eu perdi uma chance incrível de fazer um filme. Eu ia filmar, vocês não viram, mas eu vi, tá? O rapaz estava com a câmera ali e o fio estava atrapalhando, e o pastor presidente dessa igreja foi ali. Ele enrolou todo o fio e ele botou lá. É isso que faz um líder. Queridos, uma das coisas que Deus tem falado comigo é o cuidado para não sair do lugar em que Deus começou conosco. Entende? Cuidado, porque às vezes a gente vai para alguns lugares e deixamos outros lugares, e esse lugar de servo é o melhor lugar da face da terra. Nunca se pode perder esse coração, não importa onde Deus te leve, sabe? Sempre retorne a esse lugar de coração de servo, de olhar ao todo. Eu louvo a Deus por isso. Aos demais irmãos queridos, recebo o meu carinho, meu abraço e só. Vamos lá. Atos capítulo 11. Eu quero ministrar uma palavra ao nosso coração, palavra que Deus já vem falando muito comigo. Atos capítulo 11, verso de 22 ao verso 26. Atos capítulo 11, verso 22 a 26, diz assim: quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, então, por gentileza, vamos devagar. Significa que alguma coisa estava acontecendo, e essa informação chegou à igreja de Jerusalém. Guarda isso. Enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver esta demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, diga amém, e de fé. E uma grande multidão, ou seja, a consequência disso, uma grande multidão se converteu. Opa, por que saiu daqui? Olha lá. Uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, cortante, útil, penetrante, e que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra, ela possa separar a alma do espírito, ela possa produzir em nós tudo aquilo que foi o propósito dele. Por gentileza, levanta a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um terreno apropriado para colher esta palavra, para colher esta semente e produzir os frutos do propósito profético dela, em nome de Jesus. Queridos, existem alguns personagens bíblicos que eles são inspirações para muitas mensagens. E eu tenho meus 10 mais da Bíblia, né? Aquele que você, quando está apertado, que é um sermão assim, está meio curto de você estudar, você corre para aquele cara que vai dar certo, né? A vida dele vai dar certo. E Barnabé é uma dessas pessoas que ao meu coração fala muito, me ensina muito. Entretanto, para mim pregar sobre Barnabé é um grande desafio. Eu não sei quanto a você.
Existem determinados pregadores que eles pregam a mensagem sobre um personagem que você diz assim: a melhor coisa é eu não falar mais no assunto. Tem gente que é capaz de pegar um tema, um personagem, fala tão bem dele que ele tem vergonha de pregar depois. E Barnabé é um. O dia que eu vi o pastor Eibe Uber pregar sobre o fator Barnabé, eu falei: uau! Eu fiz um voto comigo, nunca vou pregar sobre Barnabé. Passar vergonha. Aí eu vi um amigo querido em São Paulo, e ele pregou uma mensagem intitulada, Barnabé, gente boa. E ele não foi tão bem. Eu falei: poxa, dá para pregar. Brincadeiras à parte, Barnabé para mim é uma inspiração. Você vai perceber, e o tema da minha mensagem nessa noite é característica de uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo. Repita comigo: características de uma pessoa extraordinária. Olha para alguém do lado e diz assim: extraordinária, cheia do Espírito Santo. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre algumas marcas de uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo. Estamos na conferência do Espírito Santo, e eu quero que você entenda que existem algumas marcas que evidenciam que nós somos cheios do Espírito Santo. E eu vejo em Barnabé algumas dessas características. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, deixa eu lhe contar um aprendizado. Eu casei com a pastora Mirna, e a minha pastora Mirna tem uma característica: ela gosta muito de definições de palavras, ela sempre estudou muito, e vira e mexe ela descobre uma pérola em cima de uma palavra, sabe? E ela vai na descrição dela e compartilha comigo. Então ela pesquisa, estuda, compartilha, e eu pego aquilo e transformo em mensagem. Deu? E uma das coisas que ela veio compartilhar comigo é a respeito da palavra investimento. Porque, deixa eu contar para você, a palavra extraordinário, na verdade, é uma soma da palavra ordinário, que é a palavra comum, aquilo que é extra. Ouça bem, a palavra extraordinário é a soma da palavra ordinário, aquilo que é comum, até a palavra extra. Ou seja, extraordinário é aquele que tem algumas características, alguns plus em cima daquilo que é comum, em cima daquilo que é ordinário. Ordinário não é algo depressivo, ordinário é uma coisa comum. Então, Barnabé era alguém fora da curva. Barnabé era alguém que tinha algumas características, fruto de um relacionamento com o Espírito Santo, que fazia ele sair da característica de ordinário para a característica de extraordinário. Então, qual é o meu desafio dessa noite? É que eu e você pegamos a nossa vida ordinária, olhamos para dentro de nós e colocamos dentro de nós algumas características que vai nos fazer extraordinário. Posso ouvir um amém? E o meu desafio é que o Senhor nos ajude hoje. Então eu tenho um pedido para te fazer. À medida que nós fomos andando no texto e Deus foi mostrando algumas características, eu queria pedir uma gentileza: para de pensar nos outros, olha e diz assim: será que isso tem a ver comigo? Será que eu tenho esses valores? Será que essas marcas estão em mim? Será que na minha vida ordinária eu consegui colocar alguns desses valores, que é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo, que vai me tornar extraordinário? Quais são as marcas que eu e você carregamos, que nos tira desse lugar comum e nos faz ser enxergado pelos outros como pessoa extraordinária? Como dizia, a minha esposa um dia chegou para mim muito empolgada, e ela falou assim: amor, sabe uma das definições da palavra investimento? Investir. Rapaz, eu amo quando a minha esposa pesquisa as coisas. Amo demais. E amo mais ainda quando ela me compartilha antes de pregar. E aí, sabe o que significa a palavra investimento? A palavra investimento, uma das definições da palavra investimento, era que na Idade Média, os nobres, querendo se distinguir, querendo mostrar uma diferença das demais pessoas, do comum, do povo, eles pegavam as suas indumentárias, eles pegavam as suas vestes, e eles colocavam sobre as vestes. Investir significa colocar sobre as vestes fios de ouro, pedras preciosas. Então a palavra investimento, ela vem da origem dos nobres, entre uma das definições,
vem da origem dos nobres que queriam se destacar, queriam ser distintos, queriam ser conhecidos como nobres. E para isso, eles pegavam a sua veste, o seu investimento, e colocavam marcas, sinais visíveis de que eles eram diferentes. Eles colocavam fios de ouro, pedras preciosas. Então, investir significa colocar sobre as vestes sinais de nobreza. Eu quero pegar isso e fazer para você. Qual é o nosso desafio como cristão? Não é pegar uma roupa de marca, para que todo mundo diga, ele é nobre, chique. Não é comprar uma bolsa Louis Vuitton e você acredita, não é isso. Eu acho que o nosso desafio como cristão não é colocar no externo valores que nos distinguem, mas investir para o cristão significa colocar dentro de si algumas características que quando as pessoas, não importa qual é a sua indumentária, vai dizer assim, ali tem uma pessoa extraordinária. Ali vai uma pessoa que carrega algumas marcas, fruto de um relacionamento com o Espírito Santo, que produziu na sua personalidade, na sua maneira de se relacionar, que produziu no seu dia a dia algumas características, algumas pedras preciosas que fizeram deles não nobre por causa do título, mas nobre por causa daquilo que carrega. E Barnabé, para mim, ele é uma pessoa extraordinária, fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero, antes de entrar nas características que esse texto de Atos capítulo 11 define a respeito de extraordinário, eu quero voltar um pouquinho sobre a vida de Barnabé. Eu quero começar ali em Atos capítulo 4, quando Barnabé chega no cenário da Bíblia Sagrada, e ele é apresentado a você e a mim, e você vai perceber assim, o que distinguia Barnabé, o que tornava Barnabé extraordinário. Atos capítulo 4, estou lendo na versão, a nova versão transformadora NVT, tá? Atos capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome de... Qual é o nome dele? Não, presta atenção. Como era o nome dele? José. O nome dele não era Barnabé. Tá? Você sabe que antigamente as famílias, principalmente famílias judaicas, elas davam um nome do entendimento profético daquela pessoa. Então, Daniel, Ezequiel, cada nome na Bíblia tinha a ver com aquilo que o pai entendia que aquele filho ia viver. O pai e a mãe desse rapaz, quando deu, falou assim, isso tem cara de José. Mas Barnabé, o que nós conhecemos hoje como Barnabé, ele tinha tantos valores dentro dele, que à medida em que ele começou a se relacionar com as pessoas falaram, esse cara não tem nada de José, esse cara tem tudo a ver com Barnabé. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos olharam para ele e falaram assim, você tem cara de Barnabé, você tem jeito de Barnabé, você anda como Barnabé, você se comporta como Barnabé, você tem marca de Barnabé, então teu nome é José, mas quando eu olho para você eu vejo Barnabé. Você sabe que quando Deus quis mudar o nome de Abrão para Abraão, é porque ele queria colocar algumas marcas na vida de Abraão, diferente da vida do Abrão. Você sabe quando Deus muda o nome de Jacó, que é enganador, para Israel, é porque agora aquele que foi enganador no passado passou a ser príncipe. Oh meu Deus do céu, presta atenção. José começou como um enganador, mas terminou como um príncipe. Quais foram as marcas na vida de Jacó? Desculpa, quais foram as marcas na vida de Jacó? O que José foi se meter na história de Jacó? O que acontece? Na vida de Jacó, quais foram as marcas que fizeram com que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, esse não é mais Jacó, esse agora, ele é Israel. Então você vai perceber que embora você possa ter um nome, quando você manifesta, e o que você manifesta vai falar mais do que o nome que a sua mãe te deu. Um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que a senhora me deu o nome de Djalma?
Aí minha mãe falou assim: não, porque seu pai serviu o exército e tinha um general que ele admirava muito, chamava-se Djalma. Eu falei: que bom, será que eu vou ser general? E eu descobri que eu já tenho um general, né? Eu só sou um soldado. Aí eu falei: então por que o senhor me deu um nome? E um dia a minha esposa, pesquisando o meu nome, ela falou que o meu nome significa pacificador, aquele promotor da paz. E eu decidi então que eu precisava honrar o meu nome. Eu precisava que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim: você é Djalma, tem cara de Djalma, anda como Djalma, faz como Djalma e vive como Djalma, e se tem algum problema, o pacificador tem que entrar. E eu tenho norteado a minha vida para honrar o nome que Deus colocou no coração da minha mãe. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, em outras versões, filho da consolação. Ou seja, todo mundo olhava para o José e falava assim: ele é um encorajador, ele é um homem que encoraja, ele é um cara que consola. Sendo assim, não dá para chamar de José, tem que chamar ele de Barnabé. Porque os homens olhavam para ele e diziam assim: você é um pacificador, você é alguém de agregamento. Ele era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. E ele vendeu um campo que possuía e entregou o seu dinheiro aos apóstolos. Com base nesse texto, com base nesse primeiro momento onde Barnabé surge, eu quero começar a falar sobre algumas marcas. Sobre algumas marcas, características que Barnabé carregava, que o fez distinto, que o fez extraordinário. Primeira marca, marca número 1. Ele foi um homem que não só foi criado por princípios, mas ele viveu os princípios pelo qual ele foi criado. Deixa eu repetir para você. Barnabé era da tribo de Levi, ou seja, quando ele nasceu para ser levita. E ele recebeu investimento para ser levita. E o tempo todo ele foi formado para ser levita. Ele foi separado para ser levita. Mas você sabe muito bem que ao longo da história da Bíblia Sagrada, muitos levitas não evidenciaram o seu chamado. Muitos levitas roubaram aquilo que não pertencia a ele. Muitos levitas, eles ignoraram a sua função como levita. E Barnabé, eu quero colocar a primeira característica, e talvez aqui a maior marca, a marca mais importante para as outras marcas viverem dentro de você: viva aquilo que Deus mandou você viver. Seja um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Para mim, a primeira característica de Barnabé é que Barnabé foi capaz de viver os ensinamentos que ele recebeu. E aqui eu quero mostrar a primeira marca. Sabe, queridos, eu gosto muito disso. Jesus diz que aquele homem, o homem que recebe, que ouve a palavra e não pratica, esse homem é imprudente. E a Bíblia diz que esse homem é como alguém que constrói uma casa sobre areia. Ele recebeu a palavra, mas ele não viveu a palavra, então ele construiu a casa sobre areia. E o dia que vieram as provas, essa casa caiu. Mas a Bíblia diz que o homem prudente, e Jesus fala sobre isso, é aquele que, edifica a sua casa sobre a rocha. Então ele está dizendo assim: o que acontece? Esse homem é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. O que Jesus está tentando ensinar, que aquele que ouve, mas não pratica, é um homem que não tem sabedoria, é um homem que constrói tudo sobre areia e nada vai permanecer no dia da prova. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e é aquele que pratica. A primeira verdade para você ter uma marca do Senhor não é só ser um bom ouvinte. Não adianta você vir a esta conferência do Espírito Santo, dar glória a Deus, chapar tudo aqui dentro e chegar lá fora continuar vivendo a mesma coisa. Se você não está disposto a viver aquilo que você vai receber, você é um homem imprudente. Não, você não entendeu, vou repetir. Se você veio aqui, recebe tanto investimento, mas não coloca isso dentro de você como um valor a ser praticado, você é como aquele que constrói uma casa sobre areia. Primeiro valor na vida de Barnabé é que o homem verdadeiramente extraordinário, cheio do Espírito Santo, ele é criado com princípios, mas ele pratica os princípios pelo qual ele foi criado. A minha pergunta é: se você olhar para a sua vida, você tem colocado em prática as verdades que você tem sido desafiado em cada culto que você vai? Segundo valor,
Ele era um encorajador dos desanimados. Oh, Jesus amado, eu gosto disso aqui. Gente, quando tinha um cara desanimado, colava em Barnabé e melhorava tudo. O cara estava, tá ruim. Não, vai dar certo, cara, vai dar certo, continua, funciona. Querido, quanto você e eu temos sido o encorajador dos irmãos. Uma marca de uma pessoa cheia de Espírito Santo é aquela que entende que a forma como fomos alcançados é a forma como nós devemos alcançar. Ah, não, você não entendeu. A forma pelo qual eu fui alcançado é a forma pela qual eu devo alcançar as pessoas. Qual é a minha marca? Uma gratidão profunda, porque Deus me resgatou do império das trevas e me levou para o reino do seu amor. O que eu fiz para isso? Nada. O que eu fiz para isso? Nada. O que eu fiz para isso? Nada. Sendo assim, eu não posso mais olhar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 5. Eu não posso mais olhar as pessoas segundo a carne. Eu não posso mais olhar as pessoas no estado natural dela, porque Coríntios diz, Jesus já morreu por ela e agora ela tem direito à salvação. Eu não posso mais olhar ela segundo o pecado. Não posso mais olhar ela segundo o homem passado. Eu preciso olhar com o olhar de Deus. Só é encorajador quem vê como Deus vê. Por que a gente não encoraja? É porque a gente não acredita nas pessoas. Pensa num cara cheio de BO. Alguém chega para você e fala, o cara, é isso mesmo. O cara é uma furada. Esquece, cara, não vai dar certo não. Marcas de alguém cheio do Espírito Santo é aquele que tem olhos segundo o coração de Deus. É aquele que é o homem do encorajamento e não o homem da denúncia. Ouça, querido, eu descobri uma coisa. O ministério da acusação já tem um titular. O ministério de acusação já tem um bando de gente que segue a ele. É o capiroto, chifrudo, vermelhão, Satanás. Deus, ele não precisa da sua ajuda. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. A marca de alguém cheio do Espírito Santo é um reconciliador. É aquele que acredita nas pessoas. Terceira marca, segundo esse texto, é um homem de aliança e não só de palavras. Vou repetir para você. Pastor, onde é que está isso no texto? Eu gosto de pregar o texto. A Bíblia diz que ele não só declarou a sua fé no cristianismo, mas ele decidiu praticar a fé dele. Ele não só disse, obrigado, eu estou na igreja, mas agora eu preciso cooperar com a igreja. A Bíblia diz que ele manifestou na prática a fé que ele declarou. Ele não só disse, eu sou crente, mas ele pegou a grana dele e botou no altar. Aliança não se faz de palavras. Aliança se faz de palavras e atitudes. Qual é a marca que eu preciso carregar? A marca de que eu não só declaro a minha fé, mas eu faço da minha fé uma prática para aquilo que eu creio. Quarto lugar, um homem que acredita nas pessoas e se coloca ao lado dela para ajudar. Não é só acreditar, mas se colocar ao lado dela para ajudar. Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 9, eu vou evitar de ler para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 9, a Bíblia diz a respeito de Saulo. E Saulo é uma pessoa interessante. Ele está na estrada de Damasco. Ele tem um encontro com o Senhor, verdadeiro, genuíno, bombástico. E aí Deus fala assim, entra em Damasco. Ele entra em Damasco e começa a pregar o evangelho. Só que Paulo era imaturo. E na pregação do evangelho, ele deu tanto problema, mas tanto problema, que a igreja de Damasco falou assim, cara, vai embora que você está dando mais dor de cabeça. Você se converteu, você tem uma experiência fantástica, mas tu está resolvendo muito problema aqui dentro. Vaza, #partiu. Pegaram ele, meteram por uma corda, desceram por um muro e falou assim, sai daqui, rapaz. Tu é um crente empolgado demais, mas tu não sabe pregar. Tu está dando muito dor de cabeça. Sabe, queridos, tem que tomar cuidado, porque Saulo ainda estava na sua imaturidade. E a igreja não soube lidar com ele em Damasco. O que ele faz? Ele sai dali e vai até Jerusalém. Chega em Jerusalém, ninguém queria ele. Depois você lê Atos capítulo 9. Ninguém queria Saulo. Quando disseram assim, Saulo, ele falou, aqui não. Já deu BO lá em Damasco, vai dar BO aqui, ó. Aqui não quero não. Aí tem alguém que vai lá e diz assim, vale a pena, eu acredito nele. Como é o nome dele? Barnabé. Barnabé pega e valida aquela encrenca. Porque Paulo era uma encrenca. Eu vou provar para você. Ele entra em Jerusalém, ele cria tanta dor de cabeça. Agora ele começa a brigar com os gregos. Ele começa a brigar com os gregos. E agora os gregos queriam matar ele. Isso refletiu na igreja. O que a igreja de Jerusalém fez? Some. Ele foi rejeitado em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles botam ele no barco e mandam ele para Tarso. Onde é que era Tarso? Casa da mamãe. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele passou em cerca de 3 anos e meio trancado no fundo da casa da mamãe
porque ele foi rejeitado em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém e ninguém queria ele. Atos capítulo 11. A Bíblia diz que Barnabé chega num determinado ambiente chamado Antioquia. Agora não é mais Damasco, agora não é mais Jerusalém, ele chega em Antioquia. E a Bíblia diz que ele vê a graça de Deus naquele lugar. E quando ele vê a demonstração da graça, ele fala assim: rapaz, esse lugar aqui vai recuperar o tal do Saulo. E a Bíblia diz que quando ele vê o ambiente de Antioquia, ele vai até a casa de Saulo e diz assim: Saulo, eu sei que deu errado em Damasco, eu sei que deu errado em Jerusalém, mas eu acredito no teu chamado. E agora eu vou te levar para um lugar onde você vai ser ativado. Barnabé é aquele que descobre lugares que ativam pessoas que ninguém acredita mais. Característica de Barnabé: alguém especialista em descobrir lugares para ativar Saulos e torná-lo Paulo. Eu vou repetir: Barnabé é alguém que descobre lugares que é capaz de ativar uma pessoa, ainda que outros lugares não tenham tido aceitação. Talvez você já tenha passado por Damasco e tenha sido rejeitado. Talvez você tenha passado por Jerusalém e tenha sido rejeitado. Mas hoje, esse lugar aqui, essa conferência, é Antioquia. Não, você não recebeu. Hoje, esse lugar aqui é Antioquia. Antioquia é lugar de ativação. Antioquia é lugar onde as pessoas que não deram certo em Damasco, não deram certo em Jerusalém, vão encontrar lugar para ser ativado. Mas tem que ter um Barnabé para buscar Paulo. Esse texto me fala sobre algumas verdades, características de um homem cheio do Espírito Santo. Agora voltando para o texto original, Atos capítulo 11. Outras verdades, outras marcas de Barnabé. Um homem cheio do Espírito Santo, ele carrega algo, ele é confiável. Fala, ele é confiável. De novo, ele é confiável. Fala assim: alguém cheio do Espírito Santo precisa ser confiável. O texto de Atos capítulo 11 diz que havia um problema. E a igreja de Jerusalém falou assim: tem um problema em Antioquia, quem é que nós vamos mandar? 120. Tiago, o líder máximo, falou assim: se eu mandar ele vai dar problema. Ele é crica demais, ele é muito profeta, ele vai chegar lá e vai bater em todo mundo. Eu vou mandar aquele lá, é pastor demais, ele vai lamber todo mundo, não vai funcionar. Eu vou mandar aquele outro, vai dar problema. Ele olha e só descobre uma pessoa. Adivinha quem? Barnabé. Barnabé é alguém tão cheio do Espírito Santo que aonde ele chega, o problema que existia é resolvido, porque ele é confiável. A minha pergunta é: o seu pastor, o seu líder pode confiar em você? Você é confiável? Porque alguém cheio do Espírito Santo precisa ser confiável. Segunda verdade desse texto de Atos capítulo 11: uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, sempre vai enxergar coisas boas em lugares difíceis. Presta atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai enxergar coisas boas em lugares difíceis. Onde está escrito isso, pastor? Está escrito lá. Ele está dizendo o seguinte: que na verdade Barnabé chegou e viu a graça de Deus. O lugar era complicado, mas ele conseguia enxergar. Para quem tem olhos bons, tudo é bom. Ainda uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, ele vai se alegrar com a vitória dos outros. Ele vai se alegrar com a vitória dos outros. Preste atenção. Uma das características de alguém cheio do Espírito Santo é que ele consegue se alegrar com os outros, mesmo que ele ainda não esteja vivendo alegria. Não, você não entende. Deixa eu falar para você. Sabe aquela história quando o cara vem te contar um testemunho e você tem um testemunho? Sabe quando alguém vem contar uma vitória para você? É isso. Aí você vai assim, mas e eu? E eu? Querido, chorar com quem chora é muito fácil, mas se alegrar com quem se alegra é complicado. Eu me lembro uma ocasião, eu fazia parte de uma equipe ministerial e todo mundo foi viajar. E eles foram conhecer um lugar que eu era louco para conhecer. Louco para conhecer. E todo mundo viajou e começou a mandar foto para mim. Cara,
15 pastores viajando, fiquei só eu cuidando da igreja, só eu. E eu enterrei gente, dei problema, aconselhei, e eles mandando foto. Rapaz, aquilo foi subir numa ira tão grande. Foi subir numa ira tão grande. Quando eles voltaram, que eles começaram a contar, eu falei, engraçado, né? Enquanto uns se divertem, os outros quebram pedra. Aí o Espírito Santo falou assim, é muito difícil se alegrar com aqueles que se alegram, né? Característica de uma pessoa cheia de Espírito Santo. Eu preciso entender que quando eu me alegro com alguém por aquilo que ele venceu, é uma semente para eu começar a viver a minha alegria. Sabe que você tem um sonho? E alguém vive aquele sonho e você não está vivendo? Se alegra, porque aquilo é uma semente profética para você viver aquilo que você busca. Queridos, eu vou gastar mais 10 minutinhos, vou dar uma avançada no meu horário aqui. Uma pessoa cheia de Espírito Santo, extraordinária, sabe? Ela é uma pessoa cheia de fé, ela é uma pessoa cheia de bondades. Ela é conhecida pela sua fé, ela acredita nas pessoas, mas uma pessoa cheia de Espírito Santo, ele produz resultados espirituais por onde ele passa. A Bíblia diz como consequência de uma vida cheia do Espírito Santo, sabe? Muita gente se converteu. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer assim, uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, é aquele que não deixa ninguém para trás. Eu vou repetir, é aquele que não deixa ninguém para trás. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Lola? É que Barnabé estava o tempo todo, cadê o tal do Saulo, cadê o tal do Saulo? Rapaz, todo mundo dizia assim, tá maluco, rapaz, larga aquele cara para lá. Você não viu que ele deu problema em Jerusalém? Você não viu que ele deu problema em... Você já queimou teu filme em Jerusalém, você validou o cara queimou teu filme, cara. Sabe, para com isso, cara, desiste, cara, esse cara é B.O., cara. Some, não faz isso não. E Barnabé passava o tempo todo, eu preciso achar uma Antioquia, eu preciso achar Saulo, porque a hora que eu achar Saulo, eu acredito no chamado desse rapaz. Ele é encrenca, mas vai dar certo. Ele é difícil, mas vai dar certo. Eu vou atrás de Saulo. E quando ele chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus, ele vê a bondade de Deus. Ele fala, yes, achei. O que ele faz? Ele pega, faz uma viagem longa, bate na casa da mãe de Saulo. Aí chega lá e fala assim, ó, cadê o Saulo? Falou, não quer conversa com ninguém não. Está lá 3 anos e meio trancado com dor de cotovelo. Não quer mais saber de brincar do evangelho. Não quer saber mais de pregar. Barnabé falou, não, agora eu descobri um lugar. Não, agora eu descobri um lugar. Eu vou levar ele para uma conferência. E lá nessa conferência, ele vai ser ativado. E lá nessa conferência, ouça bem, querido, Barnabé é aquele que acredita em quem ninguém acredita. Barnabé é aquele que não deixa ninguém para trás. Ainda que todo mundo tenha te deixado. Creia, tem um Barnabé que acredita em você. Creia, tem uma Antioquia para te ativar. Nessa noite eu declaro, há uma unção de ativação neste lugar. Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que é ativado e ativa a gente em Antioquia. E eu quero terminar dizendo o seguinte: um homem, uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, ele sabe o valor de lugares que ativam destinos. Fique em pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você entendesse o que Deus está fazendo nessa noite, nesse lugar. Quais são as marcas que você carrega que vai fazer você uma pessoa extraordinária? Qual é o plus que existe na sua vida? O que você tem? Não que as pessoas olhem o seu vestimento, mas olhem o investimento que você fez dentro de você. O quanto você deixou o Espírito Santo trabalhar em você, ao ponto de transformar você. É tão forte o que Deus fez, que a Bíblia diz que depois de um ano convivendo com aquela igreja, Atos capítulo 11, as pessoas disseram, pela primeira vez, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de parecidos com Cristo. A palavra cristão significa pessoas que botaram tantos valores dentro de si,
que as pessoas dizem assim: ele se parece com Jesus, ele se parece com Cristo, ele se parece com Cristo. Quais são as marcas que você carrega que faz você parecido com Jesus? Quais são as marcas que as pessoas olham e que você colocou dentro de você, que você investiu, que faz você distinto do ordinário? O que é que faz você uma pessoa extraordinária? Feche seus olhos, por gentileza. Eu queria que você pensasse na sua própria vida. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que tem como marca um reconciliador? Quais são as marcas que não vão distinguir você das demais pessoas? Essas marcas não são frutos de uma decisão pessoal, mas de uma impartição do Espírito. E na conferência do Espírito Santo, meu desejo é que nessa noite o Espírito Santo, ele possa provocar você a colocar sobre o seu interior investimentos, marcas que vão fazer as pessoas olharem para você e dizer assim: ele é diferente, eles se parecem com Cristo. Por favor, entenda. Eu fiquei me perguntando, Renata, Atos capítulo 2, uma visitação extraordinária do Espírito Santo. 5.000 se convertem. Atos capítulo 3, um coxo levanta. Atos capítulo 4, os discípulos fazem coisas extraordinárias. Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, 8, 9, 10, até o capítulo 11, muita coisa aconteceu. Mas por que só em Atos 11 os discípulos fazem-se parecidos com Cristo? Porque você se parece com Cristo, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você se torna. Até Atos capítulo 11, houve muita manifestação do Espírito. Aquilo que o Espírito fez a partir de alguém. Mas em Atos capítulo 11, a Bíblia fala sobre aquilo que o Espírito produz em você, ao ponto de que as pessoas dizem: eles se parecem com Cristo. Enquanto nós ouvimos uma canção, eu queria que você, nesse tempo de adoração, parasse para olhar a sua vida e fizesse uma pergunta: quais são as marcas que me fazem diferente das outras pessoas? Quais são as marcas que me tira desse lugar comum, ordinário, e me fazem extraordinário? Coloca a sua mão no seu coração. Pai, nessa noite eu declaro que a presença do Espírito Santo nesse lugar
vai nos desafiar a sair daqui em busca de marcas, características que vão nos fazer distinto. Pai, eu declaro, Deus, que Teu Espírito Santo, aquele que produz em nós o desejo, mas aquele que também ajuda a concretizar o desejo, Ele opera em nós o desejo, mas opera em nós o realizar. Eu libero o Espírito Santo do Senhor para nessa noite te dar um plus, um extra. O Senhor coloca em você valores, te desafia a viver valores, valores que vão distinguir você das demais pessoas. Espírito Santo do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu libero a unção de transformação. Eu libero nesse lugar características de Barnabé, homens de recomeço, homens de aliança, homens que acreditam, homens que estão atrás dos desavisados. Eu declaro que o Senhor te trouxe a esse lugar, porque este lugar hoje é Antioquia. Esse lugar hoje é Antioquia. Queridos, ouçam bem, eu quero fazer um apelo, um só. Talvez você esteja aqui e você já esteve em Damasco, lugares onde você não foi aceito, lugares onde não te entenderam. E por gentileza, entenda, quem criou BO em Damasco foi o próprio Saulo. A igreja só não soube investir nele. Existem lugares que são como Damasco, que pegam Saulo e jogam no lixo. Ouça, cuidado, porque em muitos lugares que em vez de cuidar e lavar a criança da sua sujeira e jogar água suja fora, joga a criança junto. Talvez você tenha sido jogado fora no momento de ter sido lavado. Talvez você tenha sido rejeitado em Damasco. Aí você correu para a sede, vou para Jerusalém. Quem sabe Jerusalém me aceita. E chega lá, também não te entenderam. Talvez você esteja aqui nessa noite frustrado pelos lugares por onde você passou. Ouça, eu sei o que eu estou falando. Eu já tive o meu Damasco, eu já tive o meu Jerusalém, mas eu tive que encontrar a minha Antioquia. Eu tive que chegar num lugar onde as pessoas viram um ambiente de graça. E naquele ambiente de graça, o Saulo se transforma em Paulo, o Jacó se transforma em Israel, o Abrão se transforma em Abraão. Eu quero dizer, nessa noite há um lugar seguro para você ser ativado no teu propósito profético. Esse é um lugar seguro para isso. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu quero que você aí no seu lugar tome uma decisão. Essa conferência é uma conferência para ativar Saulos e torná-los em Paulo. Esse lugar, essa conferência do Espírito Santo, eu poderia chamar, isso aqui é uma Antioquia. Há uma graça de Deus sobre este lugar. Há uma graça de Deus sobre este lugar. E Deus te trouxe aqui para você ser curado das experiências de Damasco, das experiências de Jerusalém. E você sabe o que aconteceu através do apóstolo Paulo. Talvez você seja um apóstolo Paulo, que hoje está trancado nos quartos do fundo da casa da mamãe. Talvez você seja um Elias, que esteja dentro de uma caverna. Só que hoje, assim como Deus apareceu para Elias na caverna, Deus está aqui. E sabe qual foi a única coisa que Deus falou para Elias? Elias, sai para fora. E a segunda coisa, o que é que você está fazendo aí? Deus chega para Elias, a caverna não é um lugar para você. Ainda tem muito para fazer, Elias. Ainda tem muito. Ainda tem uma jornada longa para você. Deus ainda não acabou com você. Sai dessa caverna. Saulo, sai de Tarso. Saulo, sai do quarto dos fundos. Não é porque te rejeitaram em Damasco, não é porque não deu certo em Jerusalém. E Antioquia vai dar certo. E Antioquia vai dar certo. E Antioquia vai dar certo. Eu vim aqui dizer para você: eis, está na hora de você recomeçar. Eis. E aí no seu lugar mesmo, se você é um Saulo escondido em cavernas, ou se você é alguém que está buscando um recomeço,
está buscando uma Antioquia, você está nela. Eu quero orar por você. Eu só preciso que você levante uma das mãos. Eu só preciso que você levante uma das mãos. Uma só. Só uma mão. Isso. Isso. Meu Deus do céu. Eu não vou chamar você aqui à frente. A gente não tem tempo para isso. Mas aí no seu lugar mesmo. Põe a mão no seu coração. Ei. Ei. Você está num ambiente seguro, queridos. Há uma graça de Deus para recomeço. Há uma graça de Deus sobre este lugar. Há uma graça de Deus sobre este lugar. E Deus te trouxe aqui hoje, porque este lugar é Antioquia, lugares de recomeços, lugares aonde você sai de cavernas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro hoje, que este ambiente é um ambiente de ativação. Esse ambiente é um ambiente de cura. Ser curado agora. Todo trauma, toda rejeição, tudo aquilo que você viveu na igreja X, na igreja Y, tudo aquilo que você viveu em Damasco, tudo aquilo que você viveu em Jerusalém, que não deu certo, tudo aquilo que as pessoas não acreditaram em você, o Senhor está dizendo: ei, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Ainda tem algo grande para você, ainda tem algo grande. Deus ainda não terminou com você, e você veio nessa conferência porque o Espírito Santo, ele vai começar a ativar você, ele vai colocar sobre você marcas, marcas e marcas. Receba o fogo do Espírito, a ativação do Espírito, o poder do Espírito. Você que levantou a mão, faça uma declaração profética. E aqueles que não levantaram, acompanhem essa declaração. Diga assim: Senhor Jesus. Não me ajuda, Senhor Jesus. Nesta noite eu declaro que este ambiente de graça, que esta Antioquia, que esta conferência é o lugar da minha ativação. É o lugar aonde eu vou começar a investir, a colocar marcas na minha vida. E eu me comprometo de alcançar outras pessoas a partir de hoje, pela forma como foi alcançado. Assim como Deus acredita em você, a partir de hoje, acredite em alguém. Você tem que ser um reconciliador. Deus abençoe. Glória a Deus.